Today we start with Luke 22:47-52, Lukas 22:47-52, Luke 22:47-52. Hoje iniciamos com Lucas, capítulo 22, versículo 47 a 52. While he was still speaking, a crowd came up, and the man who was called Judas, one of the 12, was leading them. He approached Jesus to kiss him. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. But Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? When Jesus' followers saw what was going to happen, they said, Lord, should we strike with our swords? E vendo que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada. And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. But Jesus answered, no more of this. And he touched the man's ear and healed him. E respondendo Jesus disse: Deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. There's many what we can get out of this story. Há muito que nós podemos tirar algo desta história. But today we focus only on one thing in this story. Mas hoje vamos dar enfoque só num aspecto. The working of miracles and healings are very closely related. Portanto, a obra e os milagres caminham de mãos dadas. But there's a difference between a healing and a miracle. Mas há uma grande diferença entre uma cura e um milagre. Healings may be hidden because people cannot see from the outside what's going on in your body. A cura até pode estar um pouco oculta, porque pode estar a acontecer dentro do nosso corpo. And miracles are normally visible and often they're spontaneous. E milagres normalmente são muito visíveis e espontâneos. So what do we have here in this story with the ear? E o que é que nós temos aqui com esta história? The Bible says the ear was off. A Bíblia diz que a orelha foi retirada. It was an instant healing miracle. Então foi um milagre de cura instantâneo. Interesting, I mean, they saw it. Jesus did a miracle. Eles viram, Jesus fez um milagre. Didn't change the story. Não mudou a história. But it was a healing miracle. Mas foi um milagre de cura. So healings sometimes may be slow and invisible. A cura pode ser muitas vezes invisível e mais demorado, prolongado. And when the Bible speaks about a miracle, it's something that normally is visible and often spontaneous. E quando a Bíblia fala de milagres, normalmente é invisível e espontâneo. I'll give you one good example. Dou-vos um exemplo. Death cannot be healed. A morte não pode ser curada. Right? Certo? You cannot heal a dead body. Tu não podes curar um corpo que está morto. But we know from the Bible that Jesus was able to call people back into life. Mas vemos através da Bíblia que Jesus foi capaz de chamar pessoas à vida. What was a real miracle. O que foi um milagre real. So we have several stories in the Bible where this happened. Temos várias histórias aqui na Bíblia onde isso aconteceu. And I have heard testimonies from people that have been 100% dead. E eu já conheci histórias de pessoas que estiveram 100% mortas. And they are alive again. E estão vivas. So these are miracles. Então, isto são milagres. Maybe we have already heard trustworthy stories about people when things were growing back. Se calhar já ouvimos testemunhos reais e concretos de aspectos do corpo, pedaços do corpo a crescerem novamente. So these miracles of healing are not just healings, they are real miracles. E isto então não são só curas, mas são milagres de cura. So why do I say that? E porquê é que eu digo isto? Because we can read in Matthew that there is a gift of working miracles. Porque lemos no livro de Mateus que há um dom de milagres. It's one of the 9 gifts of the Holy Spirit. E é um dos 9 dons do Espírito. But not all the miracles are related to health conditions. Mas nem todos os milagres são relacionados com as condições de cura. And I'm always impressed to see in the Bible what was the first miracle that Jesus did. E eu fico impressionado com o primeiro milagre que Jesus fez.
water into wine. transformar água em vinho. It was a miracle. E foi um milagre. So, feeding 5,000 with nearly nothing. Alimentar 5.000 pessoas com quase nada. Or nowadays, I heard stories about people with empty tanks continuing to driving hundreds of kilometers. Eu já vi testemunhos hoje em dia, pessoas sem depósito, sem combustível no depósito e a conduzir durante quilómetros. And very often these stories happen in the mission field, É verdade que isto muitas vezes acontece no campo missionário, where people really depending on God. onde as pessoas realmente precisam depender de Deus. But it's also interesting when we look to miracles Mas também é interessante vermos quando olhamos para os milagres, that often it takes a special deed, an act of faith to release God's miraculous power. mas isso requer uma obra de fé para o libertar do poder de Deus. One example is when Jesus is healing a blind man. E uma das histórias é quando Jesus está curando o cego. The Bible says he was blind from birth on. A Bíblia diz que ele foi cego de nascença. Probably he really never had real eyes Se calhar, provavelmente, nunca teve olhos verdadeiros. from birth on. Desde a nascença. So Jesus spit into the soil, Então Jesus cuspiu na terra. and Jesus is the one that says, I only do what I see the Father doing. E Jesus foi aquele que disse, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. So he did and obeyed what the Holy Spirit told him to do. E ele foi obediente àquilo que o Espírito Santo disse para ele fazer. And he put this dirt on the eyes of the blind man. E ele pôs então essa lama nos olhos do cego. And then we did not have just a healing, we had a healing miracle. E nós não tivemos somente uma cura, mas tivemos um milagre de cura. Same thing with the water and wine. A mesma coisa com a água em vinho. We know that in the Bible there we have stories where a vessel of oil never is getting empty. Conhecemos histórias da Bíblia onde um vaso de azeite nunca tinha fim. Jesus could have said, oh, the wine is just coming and the vessels for the big wedding party. Jesus podia simplesmente dizer, aí está vindo o vinho e mais vinho para essa boda. But he said, put water in the vessels Mas ele disse, ponham água nas and vasilhas then test it. e depois provem. So there was a special act of faith. Something needed to be done before we saw the miracle. Então algo foi requerir-se algo primeiramente antes de vermos o milagre. It seems that God sometimes asking us a first deed, an act of faith, É como se Deus quisesse ou requeresse primeiramente um ato de fé, before we see a miracle. depois, antes de vermos o milagre. So as Christians and servants of Jesus, we are not limited to human power and understanding. Então, como discípulos de Jesus, não estamos limitados ao entendimento humano. We are able to help in hopeless situations. Somos capazes de trazer auxílio em situações inesperadas ou de desespero. So all these gifts of the Holy Spirit, beside of praying in tongues, they're all not for us, but for others. Então, todos estes dons, além de falar em línguas, não é para nós, mas é para os outros. They are to help the church. São para ajudar a igreja. They are there to help people in need. Então, está lá para ajudar as pessoas em necessidades. In Mark 9:23, Em livro o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Mark 9:23, em Marcos 9, 23, Jesus said, "Everything is possible for one who believes." e disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Before he casted out demons. Antes de ele expulsar os demónios. So the gift of working miracles is a gift. Então, o dom de operação de milagres é um dom. And if we want it, we have to pray for it and ask for E it. se queremos isso, precisamos de orar por isso. But we need to be aware that our hearts need to be prepared as well. E precisamos estar cientes que o nosso coração deve estar preparado também. I don't know how many of us asked for the gift of healing when I was teaching about the gift of E healing. não sei quantos pedimos pelo dom de cura quando estive a dar essa mensagem. But if we have not the heart for sick people, Mas não temos o coração para os doentes. if there is no love, Se não há amor, why should the Holy Spirit open up the door and bless us with this gift? mas porque é que o Espírito Santo há de nos abençoar
com este dom. So the Bible teaches us that we need to ask God for these gifts. Então a Bíblia ensina-nos que devemos pedir a Deus pelos dons. And it's not I always call it a McDonald's thing. We go there, pick it up and go home. Mas isso não é do estilo McDonald's, em que simplesmente vamos lá, pegamos nas coisas e vamos embora. It needs to be a desire of our heart. Mas deve ser um desejo do coração. But with it, we need also the love for the people we serve. Mas juntamente com isso precisamos do amor para com as pessoas a quem servimos. So the Holy Spirit will only give to you if you suffer with those in need, if you want to help the poor and the sick. Então o Espírito Santo só nos vai conceder isso se nós tivermos esse desejo para os necessitados e estivermos com os doentes também. And even if you ask the whole life for the gift like of healing, but when you live a selfish lifestyle, you will not receive the gifts to show off. Tu podes passar a tua vida desejando o dom de cura, mas se isso for só para a exibição, nada vai acontecer. But Christians who want to serve the kingdom of God will receive them in a measure that they can bear them. Mas aqueles que amam realmente o Senhor receberão isso de uma maneira que não tem forma de escrever. So this was the gift of working miracles. Então isto é o dom da operação de milagres. So it's connected sometimes with healing, when its healing is really very supernatural. Muitas vezes está ligada com a cura, quando a cura é verdadeiramente algo sobrenatural. But it's also connected with other things like water into wine, feeding 5,000. Mas está ligada como transformar água em vinho, ou então alimentar as 5.000 pessoas. I've seen miracles in my life. Eu tenho visto milagres na minha vida. They do not really build up the faith so much. Eles não acrescentam, não constroem tanto assim a fé. The Bible says the faith comes from the spoken word, Porque a Bíblia diz que a fé vem pela palavra falada, but they can be very powerful to help. mas são poderosos então para nos ajudar. And now we come to the last gift of the Holy Spirit that's in my list. E então chegamos então ao último dos milagres que está na minha lista. The Bible speaks about more gifts in other places, A Bíblia fala de mais dons, like the gift of hospitality. como o dom da hospitalidade, But these are the focused 9 gifts of the Holy Spirit. mas estes são os 9 dons então do Espírito. And one is called the gift of knowledge. E outro é chamado o dom de conhecimento. One is called the gift of wisdom. O outro é chamado dom de sabedoria. And one is called the gift of faith. E outro é chamado dom da fé. We spoke about the other 2. Falámos dos outros dois. And today I'm going to speak about the first gift of power. E hoje vou falar sobre o primeiro dom do poder. Because the gift of faith is a gift of power. Porque o dom da fé é um dom de poder. And I found by experience that this gift of faith is a kind of a stepping stone to bring us into exercise of the other 2 gifts of power. E eu tenho visto que isto é simplesmente o primeiro alicerce para podermos então entrar nos outros 2 dons de poder. Because the 3 gifts of power are miracles, healings, and faith. Porque os 3 dons é milagres, cura e fé. And there are 3 main different forms of faith in the New Testament. E há 3 diversas formas de fé na Bíblia. It's a faith in the ongoing relationship with Jesus in our lives. É uma fé numa relação constante com Jesus na nossa vida. The Bible says, "The righteous shall live by faith." A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Then we have the fruits of faith, which reflect in a certain character. Então depois vemos o fruto da fé, que reflete um pouco sobre aquilo que é o caráter. And we can read in Galatians 5 about it. E podemos ler em Gálatas capítulo 5 sobre isso. And then we have the gift of faith. E depois temos o dom da fé. And so we just want to look into it a little bit, into the gift of faith. Então vamos aqui explorar um pouco sobre o dom da fé. Because it's a supernatural faith. E porque é uma fé sobrenatural. It's a faith that is above the human level. É uma fé que se põe acima daquilo que é a dimensão humana. It's a piece of God's own faith which is imparted according to the sovereign will of God by the Holy Spirit. É uma fé impartida de acordo com a vontade soberana de Deus. In a certain sense, the gift of faith is analogous to the word of wisdom and the word of knowledge. E em certo sentido, o dom da fé é análogo ao dom de sabedoria, dom de conhecimento. Because these 2 gifts are also a supernatural impartation
of just a tiny portion of God's own faith to accomplish God's purpose in a certain situation. Porque tal como o dom de conhecimento e sabedoria, que é impartido para uma situação muito específica, o dom da fé também tem esse propósito. So we talk about supernatural things. Então falamos de coisas sobrenaturais. I believe, and I've seen all these supernatural things, they are still possible. E eu tenho visto que todas essas coisas sobrenaturais ainda são possíveis. The devil doesn't like it, O diabo não gosta disso. and so church has lost many of these things. Então a igreja perdeu muito disto. But we know the Bible is still a book that's valid, Mas sabemos que a Bíblia continua a ser um livro muito and válido. that's the reason why I have to teach it. E é por isso que eu sinto uma obrigação de ensinar sobre isto. Because when I do not teach it, it will not come back into life. Então, porque quando eu não ensino, isto não volta, ou volta não a estar a ter vida. Jesus spoke at one point about the faith like a mustard seed. Jesus falou muitas vezes sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. So the gift of faith is a kind of a mustard seed of God's faith that He imparts to us. Então, o dom da fé é como um grão de mostarda que Deus imparte sobre a nossa vida. And let's give the biblical example for that. E vamos dar aqui o exemplo bíblico sobre isto. In Mark 11, No Evangelho de Marcos, capítulo 11, 12 to 14. versículo 12 a 14. Markus 11, 12 bis 14. Mark 11, 12 to 14. Marcos 11, 12 a 14. And on the next day, when they had departed from Bethany, he, Jesus, became hungry, and seeing at the distance a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he answered and said to it, he spoke to the fig tree, "May no one ever eat fruit from you again." And the disciples were listening. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, fui ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: "Nunca mais coma alguém fruto de ti." E os seus discípulos ouviram isto. And what happened the next day? E o que é que aconteceu no dia seguinte? That's what we can read some verses later in Mark 11, 20 to 24. É, podemos ler nos versículos 20 a 24. Mark 11, 20 to 24. Então, Marcos 11, 20 a 24. And as they were passing by in the morning, they saw the fig tree withered from the roots up. And being reminded, Peter said to him, "Rabbi, behold, the fig tree which you have cursed has withered." And Jesus answered, saying to him, "Have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, 'Be taken up and cast in the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it shall be granted him." E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: "Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou." E Jesus, respondendo, disse: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte..." Sorry, 23? 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o receberás e te-lo-ás. So, we might think, is that necessary to talk to a tree? Nós podemos pensar, será que é assim tão necessário falar com uma árvore? But Jesus wanted to demonstrate faith to the disciples. Mas Jesus queria demonstrar fé aos discípulos. Jesus spoke to the tree with faith, and what he spoke happened. Jesus falou com fé àquela árvore, e o que ele falou aconteceu. And later when he was questioned about this by his disciples, he answered, "Have faith in God." E mais tarde, quando falou com os seus discípulos, ele disse: "Tende fé em Deus." And so this is in the English translation, faith in God. Isto é a tradução em inglês, fé em Deus. But in the Greek translation we found,
have the faith of God, Mas na tradução grega encontramos tendo a fé de Deus. or have God's faith. Ou então tendo a fé de Deus. This makes a difference. E isto faz um pouco a diferença. So it's not just have faith in God, Não é ter fé em Deus, but have the faith of God. mas ter a fé de Deus. So it's a supernatural faith imparted by the Holy Spirit. Então é uma fé sobrenatural impartido pelo Espírito Santo. To give you an example, Dou-vos um exemplo. the gift of faith is required if we want to cast out demons, O dom de fé requer se queremos expulsar demónios, or if we want to raise people from the dead, to have this miracle. ou se queremos ressuscitar alguém dos mortos, algum morto. We need faith. Precisamos dessa We fé. need the Holy Spirit that says, yes, you should do that. Precisamos do Espírito Santo que diga sim, isso pode ser feito. But if there's no faith, Mas se não houver fé, there will be no results. não haverá resultados. Then Jesus said, when you have that kind of faith, you can say to the mountain, be removed and cast into the sea, and it will happen. E Jesus disse, se tiveres esse tipo de fé, dirás à montanha, ergue-te e lança-te no mar. E se não duvidares, tudo isso te será feito. Whatever you say with that kind of faith is just as effective as if God said it himself, because it's God's own faith. E se tu usares isso será feito por Deus, porque é como se tu tivesse a usar a própria fé de Deus. And a mustard seed can move a mountain. Então a fé como um grão de mostarda pode mover uma montanha. You see, the emphasis is not on the quantity of faith, Então o ênfase não está na quantidade de fé, but it's on the quality of faith. mas está na qualidade da fé. And if it's God's own faith, E se é a fé de Deus, it just takes a mustard seed to move a mountain. então precisamos apenas de um pequeno fé como um grão de mostarda para mover essa montanha. So I think we all understand that the gifts of the Holy Spirit are somehow connected. Então, de alguma maneira, entendemos todos que os dons do Espírito Santo estão todos interligados. But all of them, they are not here for us to make us a superstar. Mas todos estes dons não estão aqui ao nosso serviço para nos fazer superestrelas. They are here to build up ourselves by speaking in tongues. Estão aqui para nos fazer edificar e falar em línguas. They are here to edify the church Está aqui para edificar a igreja and to do what Jesus loved the most to do. e para fazer aquilo que Jesus mais amava fazer. What did Jesus love the most to do? O que é que Jesus mais amava fazer? What is it? Save people? More? Heal people. Yes. To show his love and mercy, the mercy of God to people in need. É mostrar o seu amor e a sua compaixão para com as pessoas em necessidade. And there's a need if your soul is not saved. E há uma grande necessidade se a tua alma não está salva. But there's also a need if you have a disease and you cannot be healed. Mas também há uma necessidade se existe uma doença que não pode ser curada. And there's also a need when a family is losing a parent. E também há uma necessidade quando uma família está a perder um parente. There's so many needs. Então há tantas It necessidades. seems to be impossible to help. E que aparentemente é impossível de ajudar. And today in our social state systems, E então hoje em dia nos nossos estados sociais, we say, I pay my taxes. eu pago os meus impostos. And if you're homeless, the state will care. E se és um sem-abrigo, então o Estado vai cuidar. If you're sick, you go to the doctor. Se estás doente, tu vais ao médico. But there are things that cannot be healed, Mas há coisas que não podem ser curadas. and people need the love of God. E as pessoas precisam do amor de And Deus. they need the grace of E God. precisam da graça de Deus. But we are limited in our strength. Mas nós somos limitados na nossa força. I'm very limited in my strength. Muito limitados na nossa força. Luckily, the Bible says the weak shall be strong. Felizmente a Bíblia diz que o fraco é forte. But this is the key of a powerful church. Mas isto é a chave para uma igreja poderosa. That we use the gifts of the Holy Spirit, Que usemos os dons do Espírito Santo. and things that are impossible become possible. E coisas que são impossíveis tornam-se possíveis. And we can help where we are limited in our own strength. E nós poderemos ajudar quando estamos limitados na nossa própria força. So in the last weeks, when I was speaking about the gifts of the Holy Spirit, I always asked who wants the certain gift.
E durante todas estas semanas em que nós fomos a falar sobre os dons do Espírito, eu perguntei quem quer estes dons. And then we prayed for it. E nós oramos por isso. And if you want, like, the gift of faith or the gift of working miracle because you have a desire in your heart, E se tu queres este dom da fé, porque tens um desejo no teu coração, not to become famous or a superstar, não te tornares famoso ou uma superestrela, but to help and to see things changing, mas para ajudar e ver as coisas, a mudança acontecer. then you can pray for it at home, Podes orar por isso na tua casa. or you can ask me, we can pray together for it. Ou então podes pedir-me e nós podemos orar juntos por isso. Thank you, Tosta.